E você também tem lata sobrando por aí? Que tal a gente dar uma cara nova para elas? O vídeo de hoje é sobre reaproveitamento de latas. E olha, pode ser qualquer lata, hein? Lata de leite, lata de tinta. E vamos aproveitar todas elas na decoração. E o que é melhor? Gastando quase nada. Simbora pro vídeo? Já tem um tempo que eu venho juntando umas latas de leite por aqui e eu resolvi pegar 3 para fazer um kitzinho logo assim e resolvi pintar na cor preta. Eu tinha essa tinta aqui, é um preto, num tom fosco muito bonito e eu acho que um kit assim preto vai ficar bem chique. Do jeito que eu tô pensando, vai dar tudo certo. E olha, gente, para começar, vocês viram que eu comecei pintando as latinhas deitadas, mas quando você coloca o spray, ele dá aquele jato, né? E a latinha sai do canto, assim, então não foi uma boa ideia. Então a minha ideia foi empilhar todas elas, não desperdiça tanta tinta, porque uma já está em contato ali com a outra. E dessa forma eu também posso proteger a boca delas, né? Virando, colocando uma em contato com a outra. Olha como é bom. Dos erros vem os acertos também, né? Eu confesso que só a tinta preta já é um charme, mas eu encontrei alguns stencils por aqui com numeração. E resolvi fazer aquele kitzinho lindo, que é bem farm, com a numeração 1, 2, 3. E eu vou confessar, essa é a primeira vez que uso stencil na minha vida. Vocês acreditam nisso? Eu sempre desenho de próprio punho, sabe? Desenho com a mão livre e me acostumei muito com isso. Então, vamos lá, é um desafio. Peguei uma esponjinha que eu tinha por aqui, eu sei que o certo é com o pincel pituá, mas não sabia onde estava o pincel pituá e resolvi fazer com a esponjinha e ficou muito bom. E eu que amo ter tudo organizado, gente, mas recentemente meu ateliê passou por uma reforma boa, que foi colocar o forro, que eu tava precisando muito aqui, tava recebendo muita poeira, então quando a gente decidiu colocar o forro, uau, foi uma paz assim tão grande, mas muita bagunça também, né? Então ainda tô organizando muita coisa e em breve eu quero mostrar para vocês aqui no canal. E se eu puder já deixar uma palavra de incentivo para você, é essa daqui: espera com paciência e curtindo o processo. A própria palavra já diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem muita coisa para fazer, tem pintura, tem decoração, tem móvel para terminar. E se eu for falar aqui, mas ó, meu coração já está muito feliz, muito grato a Deus por tudo que Ele já fez até aqui. Então, vou continuar esperando com paciência aqui, vocês também esperam com paciência aí, combinado? Voltando aqui para as minhas latas, eu resolvi fazer um acabamento manual mesmo, unindo as partes que o stencil deixa ali separado, mas isso é bem opcional, viu? Eu ainda quis dar um toque a mais nessas latas, escrevendo os números por extenso, mas em inglês. Se você gosta de fazer tudo em português, fique bem à vontade de fazer no idioma que você desejar. Afinal de contas, a casa é sua e você decora do seu jeitinho. Então lá fui eu escrever 1, 2, 3 em papéis que ficassem aproximadamente do mesmo tamanho, já que eu iria escrever na lateral de cada número. E vocês vão já entender. Rabisquei atrás para ficar mais fácil de transferir a palavra e depois contornei com o pincel fino e tinta branca, já que eu não tinha esse tipo de stencil por aqui. Fiz isso em todas as latas, tentando deixar os nomes aproximadamente do mesmo tamanho. Depois disso, eu juntei vários itens que eu tinha por aqui para decorar as latas, começando com um tecido xadrez preto e branco bem lindo, e essa estampa é bem conhecida no farmhouse. Eu cortei uma tirinha bem fininha para dar a ideia mesmo de uma fita. Colei na parte de cima, deixando o espaço da tampa, caso eu queira usar em algum momento. E pera que ainda tem um laço, mas não vai ser qualquer laço. Eu tinha esse colar aqui já há algum tempo e achei que era hora de me desprender dele. Não me desfazer, porque foi presente do meu amado esposo,
mas eu quis eternizar em algumas artes por aqui, vamos dizer assim. Então eu aproveitei o cordão e fiz pequenos laços e algumas miçangas de escama de peixe eu deixei para o acabamento. Todos os lacinhos eu coloquei do lado do nome em inglês. Não ficou lindo, gente? Eu amei! E não se preocupem que o restante do material vai ser bem aproveitado, sim, nos próximos projetos. Aqui eu fiz algumas demonstrações de utilização, como vaso de planta, porta-lápis ou um potinho mesmo para você organizar seus materiais de artesanato, enfim, são apenas dicas, tá? E como são latas de leite que não foram pintadas por dentro, você também tem a opção de utilizar na sua cozinha com algum item como leite, feijão, arroz ou o que você queira colocar aí. O outro projeto de hoje também é com reaproveitamento de lata, mas dessa vez é com lata de tinta, ou seja, nós não iremos aproveitar com nenhum item na cozinha. Aqui eu vou aproveitar de outra forma e vou começar logo pintando essa lata e eu vou pintar, gente, com uma tinta chalk caseira que eu mesma fiz. Em outro vídeo eu posso ensinar a vocês como foi que eu fiz essa tinta. Eu já fiz a tinta chalk caseira de várias formas e depois eu posso passar algumas diquinhas para vocês. Depois de pintar bem a lata, eu esperei secar e no total eu dei umas 3 demãos porque eu queria que ela ficasse com todas essas informações da lata bem cobertas. E eu pintei também na borda, a parte de cima e também a parte interna da lata. Eu tinha um pedaço de guardanapo para decopagem que eu acho muito lindo, ele é bem vintage, já tá bem usado, é verdade. Tem apenas um pedaço dele, mas que eu acredito que vai dar para cobrir a lata. Eu fui dando um jeitinho aqui e acolá, uma parte que sobrava num lugar eu já tirava, separava para colocar na parte da lata que estava faltando e um lugar ou outro que ficasse sem o guardanapo, eu estava decidida que eu iria ali fazer um acabamento, um desgaste, para deixar uma coisa bem linda, mas que esse guardanapo pudesse ser aproveitado nessa lata. Isso aí eu estava decidida. Com tudo separado, foi hora de começar a colar. E eu usei a misturinha de cola branca com água. E é sempre bom lembrar de retirar as duas partes do guardanapo, porque quando a gente faz decopagem, só se cola a parte mais fina da estampa do guardanapo. E foi exatamente o que eu não fiz por aqui. Eu não sei se acreditei que já havia tirado tudo, ou se eu estava com muita vontade de ver o resultado final, não sei, gente. Mas quando comecei a colar, eu percebi que estava todas as partezinhas do guardanapo e resolvi deixar como estava. E segui fazendo de conta que nada havia acontecido por aqui. Depois que você coloca o guardanapo com muito cuidado, é só colocar um plástico e ir passando um paninho para que tudo fique bem lisinho. Nas partes onde iria ficar uma emenda do guardanapo, eu só tive o cuidado de colocar numa posição mais lógica, sabe? Já que é uma estampa que imita carta e tem umas flores também, eu tive esse carinho em forma de cuidado. E aí é quase a montagem de um quebra-cabeça, viu? Fui ajustando um pedaço e outro do guardanapo até a lata ficar assim, toda cobertinha. E já tá ficando lindona, não é? Nessa latinha eu resolvi fazer um furo, na verdade 2 furos, porque eu quero colocar uma alça para ficar tipo um baldinho, sabe? Mas não será qualquer alça, será uma alça bem estilosa. Fiz algumas marcações ali para que essas flores lindas ficassem bem centralizadas e depois, com a ajuda da furadeira, com uma broca bem fininha, eu furei nas laterais de cada lado, né, para que a alcinha ficasse bem centralizada. E esse arame aqui eu ganhei quando a gente esteve no sítio ano passado colhendo feijão. E o irmão da minha concunhada, Kelly, estava por lá também. E conversando com meu esposo, ele perguntou se eu não queria ficar com esse arame que havia sobrado lá da propriedade dele. Acredito que ele estava colocando cerca e tal. E eu imagino porque ele sabia que eu iria aproveitar esse arame. Porque a mãe dele, a Dona Maria, não perde um vídeo aqui do canal, gente. Aí a minha cunhada Kelly, ela sempre fala assim: Evódia, quando tem vídeo novo, eu envio pra manhã, porque ela fica muito feliz. Ai, gente, isso aquece demais meu coração, viu? E eu quero aproveitar aqui para mandar
um abraço bem forte e um cheiro no coração de Dona Maria. E eu sei que ela também faz umas artes por lá. E assim que ela me autorizar, eu quero ir lá na casa dela mostrar para vocês. Quem sabe ela não ensina aqui no canal pra gente aprender e eu passar para vocês. Tá lançado o convite, Dona Maria. Um cheiro, minha linda, e muito obrigada pelo carinho. Então eu quero aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscrever e ativar esse sininho aí de notificações para ficar por dentro de cada vídeo novo quando sair aqui no canal. Já tudo prontinho. E eu vou colocar essas aqui. Agora elas não vão ficar no cantinho certo, porque eu quero que elas fiquem aqui em cima. Mas aí eu vou fazer algum detalhe para segurar. E aqui vou começar a fazer o outro detalhe, que é assim. Peguei uma canetinha, você pega da espessura mais ou menos que você queira que fique e começa simplesmente a enrolar. Dependendo do arame vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Se ele for mais grossinho, se ele for mais fininho, vai ficar mais fácil. Aqui eu dou só um ajuste. E quero que essa parte aqui fique para baixo, porque eu vou colocar ali naquele buraquinho. Eu vou colocar aqui de dentro para fora, porque a parte mais pontuda vai ficar para dentro e aí a gente não vai ter problema. Aqui dentro eu apenas dobrei, simplesinho mesmo, o arame. Eu sei que tem técnicas para você trazer aqui para fora, enrolar bonitinho, mas dessa vez eu quis deixar assim mais simples. E eu tava tão ansiosa para botar isso aqui, depois quando eu pintar vocês vão ver com mais detalhes no final. Vai ficar bem lindo. E eu acabei, olha, esquecendo de tirar essa rebarba que ficou aqui do guardanapo decorado, né, que eu havia colocado. Mas aí eu vou tirar agora, porque eu quero colocar um acabamento aqui um pouquinho mais marrom. Eu acho que vai ficar bonitinho, combinando com as miçangas. E aqui é só mesmo lixar com a lixa fininha e vai tirando toda essa rebarba. E eu falei no início do vídeo que iria pintar a parte interna da lata. Na verdade, eu deveria ter pintado logo no início, né? Deixei para pintar a parte interna no final. Quem for fazer, pinta bem no início mesmo, tá, gente? Porque, principalmente depois que a gente colocar essa alcinha aí, fica atrapalhando um pouco. Mas eu acredito que eu estava bem ansiosa para ver o resultado aí dessa estampa, da alcinha, como iria ficar. E deixei pro final, mas deu tudo certo também. E como eu falei que é uma tinta chalk, eu aproveitei e pintei também aí o arame. E eu achei que ficou um charme, gente. E só precisou de umas 2 demãos mesmo. Peguei as 3 miçangas maiores e coloquei na parte de baixo da lata, porque aqui elas fizeram uma vez de pezinho. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esses pezinhos, porque a minha amiga aqui, que ama também fazer arte e decorar, ela disse: mãe, não gostei desses pezinhos. Eu amei, gente, achei um charmezinho, mas ela falou que não gostou. E aí, vocês colocariam esses pezinhos ou não? Peguei os retalhos de um tecido xadrez em forma de tirinhas e saí dando lacinhos de um lado e do outro para que essas miçanguinhas aí, essas 3 menores, fiquem bem centralizadas no alto dessa alça. Coloquei 2 fitinhas de cada lado, poderia ter colocado 3 e com a ajuda da cola quente eu coloquei na parte de baixo aí do ferro para que elas ficassem bem seguras. Retirei o excesso das pontas dos laços e eu acho que os detalhes, gente, fazem muita diferença. Não fica um charmezinho? E já estamos nos encaminhando para o final do vídeo, mas eu queria mostrar um detalhe que eu não cheguei a filmar, não sei porquê, que são essas manchinhas, sabe, de marrom que eu coloquei. Na verdade, eu peguei o pincel levemente manchado de marrom e saí dando leves batidinhas em alguns cantinhos para ficar com aquele aspecto bem farmhouse que a gente ama. Pronto, agora foi só impermeabilizar a peça com verniz acrílico à base d'água, para a peça ter maior durabilidade. E eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Eu já vou dizer a minha, que eu amei, gente, ficou uma fofura. Eu coloquei
uma plantinha aí em cima para ter uma ideia de como ela fica servindo de cachepô. Mas eu também coloquei outras ideias na decoração que eu quero mostrar para vocês. Você pode usar para guardar pincéis, tesouras, algum material de artesanato que você tenha. Pode aproveitar para organizar aquelas canetinhas da criançada que ficam espalhadas, sabe, pela casa. Deixa tudo juntinho aí que vai ficar lindo. Pode colocar alguma plantinha permanente ou simplesmente guardar alguma coisa que você esteja precisando organizar na sua casa. Tudo depende daquilo que você já tem e daquilo que você está precisando. E das duas propostas de hoje, você tem alguma preferida? Se tiver, deixe nos comentários que eu vou amar saber. E se tiver alguma ideia e queira que eu faça aqui, por favor, coloca nos comentários que eu vou amar saber. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!